Bem, nós estamos tratando a questão do como se livrar do pecado, ou a libertação do pecado através de Jesus Cristo. Já nos demos o conceito de pecado, e falamos sobre a redenção, que foi a compra que Jesus fez a favor da humanidade, e libertando-nos desse pecado, o qual é uma natureza, é um estado no qual vive a humanidade e da qual só pode ser livrado através de Cristo Jesus. Desta vez nós vamos começar a falar, e durante vários vídeos vamos estar explicando o que é a justificação. Uma das maiores conquistas que qualquer ser humano pode ter no mundo espiritual é ser justificado, ou ser considerado justo por Deus. Quando falamos de justificação, entendemos que a justificação é um processo imediato, mas ao mesmo tempo é processual. Imediato porque a justificação é adquirida no momento da conversão a Jesus Cristo. E um processo porque é como uma decisão, ou seja, justificação significa literalmente ser livre da culpa. Mas quando falamos de justiça, estamos falando de leis, estamos falando dos parâmetros que são estabelecidos com a intenção de encontrar ou estabelecer igualdade de direito entre uma sociedade. Justiça é isso, é quando se estabelecem parâmetros legislativos, forma de vida que lhe dêem direito aos cidadãos e direitos iguais a todos. Precisamente é aí onde se baseia a graça de Deus. Porque na lei de Moisés haviam privilégios. Na graça de Deus todos somos iguais. Todos somos salvos pela mesma fé, pelo mesmo método, e todos somos aceitos como filhos de Deus. Pois bem, a justificação, ou melhor, a justiça de Deus, ela se revela em Cristo Jesus. Em João capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada por meio de Moisés, falando da antiga aliança, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, em Jesus é onde se manifesta a verdadeira justiça de Deus. Na lei, a antiga aliança é conhecida como lei de Moisés, porque os preceitos eram puramente humanos, mesmo que fossem revelados por Deus, mas que era para regular a conduta humana, a moral, a condutividade do homem na vida social de Israel. E por isso ela não pode ser constituída como um meio de salvação universal, porque o conteúdo dela estava muito centralizado na cultura judaica, na cultura hebraica. Quando vem a graça, encontramos então em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, onde diz que no Evangelho a justiça de Deus se manifesta pela fé. Essa justiça pela fé estava escondida, ela esteve oculta durante a eternidade e foi manifestada só em Cristo Jesus. No Evangelho, a justiça de Deus se manifesta pela fé. Quando o indivíduo adquire fé, então ele está aceitando as condições jurídicas que Deus estabelece para ele. No versículo 16, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, ou é a manifestação do poder de Deus especificamente para salvar. Aí então é quando ele pula para o versículo 17 e diz que no Evangelho, na prática evangélica, na conversão ao Evangelho, a justiça de Deus se manifesta pela fé. Isto é importante compreendê-lo, porque na Bíblia nós vamos encontrar pelo menos 4 tipos de justiça. Existe a justiça dos fariseus, que era uma justiça baseada na lei de Moisés. Existe a justiça humana, a justiça do homem, que são os conceitos sociais estabelecidos pelos próprios homens. Cada país tem sua própria justiça. E existe a justiça de Deus. A justiça de Deus é totalmente diferente à justiça de qualquer país, de qualquer reino, de qualquer nação. Porque no Evangelho a justiça de Deus é adquirida por meio da fé. Em Romanos capítulo 8, no versículo 1,
o apóstolo Pablo diz que justificados, pois pela fé temos paz para com Deus. Corrigindo no capítulo 5, versículo. Justificados pela fé, nós temos paz para com Deus. Quando alguém aceita a salvação pela fé em Cristo Jesus, automaticamente ele é justificado. É como que ele fosse tomado do mundo dos pecadores, do mundo dos assassinos, de uma cadeia. Ele está sendo liberto e colocado dentro de uma sociedade que é justa, que alcançou a justiça de Deus. E justificação, nesses termos, é identificada como a forma de livrar esse indivíduo da culpa do pecado. Quando alguém é justificado, ele não é mais culpado de nada. Ele é livre, é como uma anistia que Deus dá para o homem, para que ele não se sinta culpado do que fez no passado, do que faz no presente, e não se sinta culpado do que possa acontecer no futuro. É tanto que lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João disse: filhinhos meus, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, tem um advogado. É dizer, a pessoa que vela pelo cumprimento da justiça. Se alguém errar no caminho de Deus, no evangelho, ele vai ter um defensor. E esse defensor é o próprio Jesus. Ele é o advogado. Portanto, a justiça de Deus é muito diferente da justiça humana, porque a justiça humana estabelece parâmetros de comportamento, parâmetros de vida moral, de vida social, de relacionamento entre as pessoas. Mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus vai estabelecer parâmetros espirituais. Ela vai trabalhar com você a nível do seu espírito, porque é o seu espírito que está envolvido com o pecado, não a sua vida humana. A vida humana está envolvida na imoralidade, na sociedade, nas práticas culturais ilegais em relação a Deus. Mas o seu espírito está envolvido no mundo pecaminoso. E quando você chega a Jesus, crê que Jesus é a sua justiça, então automaticamente é livre do pecado. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, aí Paulo fala claramente que Jesus foi feito a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Então você não precisa se justificar diante de ninguém. Ou não precisa se justificar diante das trevas ou qualquer outra situação, porque Jesus já é a sua justiça. O fato de estar em Jesus, já você está guardado e protegido de qualquer situação adversa que possa vir contra você, inclusive de qualquer acusação. Em Romanos, capítulo 8, versículo 30, versículo 34, diz que ninguém poderá nos acusar diante de Deus. Nós não temos acusadores. Mas por quê? Porque não existe culpa. E por que não existe culpa? Porque fomos justificados. Então não existe nada que possa nos condenar, nada que possa nos tirar da presença de Deus e nada que possa nos acusar no trono de Deus, no trono da justiça de Deus. Porque a justiça, ela não nasce de mim e ela não é produto de um comportamento, ela não é produto de uma conduta. Não, ela é produto da morte e da ressurreição de Jesus a meu favor. Portanto, vivamos livre e uma consciência totalmente livre de pecado em o nome de Jesus.